Primeiramente, teve 9 anos aqui, eu gostaria de agradecer a todo mundo a oportunidade de estar apresentando o projeto, agradecer a grande execução do museu, o jurado nacional, o jurado internacional, uma chance enorme nossa pela democracia do projeto, como o projeto como foi desenvolvido. Essa parada tudo. Sendo a ciência, a instituição da ciência, o principal objetivo do projeto, do motivo desse concurso, desde o início nós imaginamos ser uma oportunidade enorme de mostrar uma relação entre homem e natureza. E que isso fosse revelado no projeto da melhor maneira possível. E essa relação, se nessa relação a ciência lida com o entendimento da existência das coisas reais, através da arquitetura nós poderíamos, então, como que ainda não existe, criar alguma coisa nova, possivelmente, para nós buscamos criar um projeto possível como fenômeno. Um fenômeno que talvez mais impressionante seja a partir da compreensão do que nós temos. Então, se por exemplo, quando nós olhamos uma foto do nosso planeta do espaço, já impressionante por si mesmo, ainda se torna mais impressionante porque a gente sabe exatamente tudo que existe aí dentro. Então, essa imagem agora se tem um valor ainda muito maior por a gente entender a riqueza de vida de tudo que existe dentro desse planeta. Então, nós sempre tratamos o modelo dessa maneira, que interior e exterior fossem contínuos e que, a partir da visual, a visualização do exterior do museu e a partir do entendimento posterior do seu interior, tivesse uma possibilidade de criação de emoção no usuário. A partir das bases do concurso e da nossa primeira visita aqui no terreno, duas condições básicas saíram, ou seja, a gente concluiu duas determinantes que guiaram praticamente todo o conceito do projeto. Primeiro, a questão do lugar, privilegiada a localização do museu, o campus, o entorno da paisagem. A gente concluiu que esse museu ele deveria, de qualquer maneira, aparecer na paisagem. Ele deveria marcar um novo evento territorial e, desse modo, fazer com que o museu fizesse parte da paisagem na qual está inserido. E que isso fosse feito de uma maneira também equilibrada, que, a partir desse equilíbrio de tamanho, de escala, enfim, ele simplesmente se populasse na paisagem como um novo marco territorial, uma nova forma criada pelo homem. E o segundo ponto é exatamente a instituição do Museu de Ciências, que é, de fato, a mais importante. Nós temos como objeto, como programa, o Museu de Ciências, que existe uma particularidade tremenda, porque a ciência lida exatamente com a questão da matéria, das coisas, e os edifícios são feitos exatamente disso. Ou seja, a materialidade desse edifício, e tudo nele, deveria refletir o que é a ciência. O edifício ser a ciência em si mesmo, e transmitir isso da maneira mais intensa possível. Desde os seus elementos construtivos, da sua forma, do seu espaço, da luz, que a ciência estivesse contida nesse espaço em todos os instantes e em todos os momentos. E é dessa maneira que a gente sintetiza, tenta sintetizar um pouco o conceito que resume o projeto na seguinte frase: é um museu como fenômeno e um fenômeno como paisagem. Tentando sintetizar esses dois aspectos principais, a instituição da ciência e o museu no entorno onde ele está inserido. Então, e a partir disso, a gente começa exatamente pela leitura desse edifício, causar e permitir que a apreensão seja possível em diferentes escalas, desde a mais distante até posteriormente em seu interior. Que a cada momento existe uma impressão diferente, causa uma impressão diferente nos usuários, e o usuário vai descobrindo isso aos poucos. Então, a gente tem diversas escalas, ou seja, no primeiro momento, esse museu fosse visto exatamente como um brilho, como um ponto de luz pela distância, você não pode distinguir forma, nem escala, nem tamanho, mas que sim através da sua matéria, do seu reflexo
eles se pontuassem durante o dia, como brilho e reflexo do sol. E posteriormente, aproximando, a gente fosse capaz de começar a aprender o que é esse museu. O elemento vertical se define depois como um elemento horizontal, seguindo já a aparição da forma mais definida do edifício. O elemento vertical começa a assumir uma forma que remete realmente à verticalidade, ou seja, desde os primeiros elementos que o homem marca a paisagem, fossem os medíveis, obeliscos ou mesmo as pirâmides, mas fazer com que essa verticalidade, através da forma, fosse potencializada ao máximo. Isso já no raio do Alicante, né? A gente consegue ter alguns aqui. O edifício já começa a ser bastante mais claro, a gente consegue ter as aberturas, e até o momento da chegada do usuário, de fato, no museu. E esse é um momento muito importante, porque a gente gostaria que as pessoas perguntassem o que é esse edifício, o que é isso, o que ele significa, e que instigasse o usuário nesse aspecto. Porque essa também é a questão da ciência. A questão da pergunta e da indagação sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o que são as coisas e como as coisas funcionam. Então, que o museu funcionasse da mesma maneira, como estímulo de potencializasse a curiosidade das pessoas se perguntarem sobre o então, as experiências começam desde o exterior ao interior. Que isso fosse contínuo. Tudo que a gente está vendo agora, a gente disse novamente no interior, de outras maneiras, mas que fosse sempre uma espacialidade contínua. E que sempre também houvesse um significado. Não simplesmente um edifício, um volume ou um objeto, pelo contrário. Mas sim uma construção, um museu, tem um significado muito claro sobre o que é feito, sobre o que ele é, em cada uma das escalas que a gente fosse aproximando do edifício. Então, aqui nós estamos no campo do Alicante. O edifício está localizado ali, sabe? E a nossa implantação é exatamente uma implantação norte-sul. A implantação do eixo norte-sul e o visual leste-oeste. E a razão disso tem como principal fator a cobertura do museu está no mesmo nível da praça, tem um espaço para exatamente permitir o visual de 120 graus, que foi solicitado desde o início pelo edital. Então a gente tem mantida a beleza do sol sempre nesse museu. E essa é uma das razões que a cor se localiza no extremo do volume. Então foi mantida, e a busca é exatamente isso, de manter a paisagem, isso desde a barra externa até também o interior do museu. Por isso que ele é disposto pela longitudinalidade, para que a maioria do tempo as pessoas possam olhar para o exterior, para o interior do museu. Essa é a visão. Retornando essa visão da praça espaço-tempo, exatamente com o horizonte livre sempre. Então, aqui nós temos praticamente só a localização dos elementos, o edifício novo do museu, a praça espaço-tempo, e depois aqui o volume existente, na verdade, é transformado em apoio sinalizando o livro. E aqui nós temos uma maquete volumétrica do edifício, desenvolvimento para essa segunda fase, onde nós podemos entender um pouco como funcionam esses espaços. A base do museu, que é um pavimento inferior, com alguma parte de problema técnica, a parte positiva, e a manuventura que assume um significado bastante importante também, com um volume especial inserido no volume principal. Esse é o volume principal, o volume de livro, ou exatamente no terreno, o elemento vertical no final do percurso. E aqui algumas vistas aéreas, onde a intenção é exatamente configurar um espaço museológico exterior também, que as pessoas pudessem
transitar ao longo do terreno, por exemplo, nessa outra praça, que deveria ser instalada com os painéis fotovoltaicos de energia, mas enfim, que uma vez que a pessoa também está dentro do museu, ela possa em algum momento sair e olhar o edifício de um outro ângulo e voltar para o seu interior. Mas que todo o terreno fosse utilizado como um elemento expositivo. E aqui a gente entra num assunto que é exatamente a museologia e como as pessoas visitam esse prédio, o museu assim. Tudo é pensado para que seja usado como elemento didático e elemento de ensino. A partir de cada elemento você aprender alguma coisa, possa explicar alguma coisa do direito de construção, que na verdade é a própria instituição do museu. Então, a gente pensou exatamente essa chegada em 3 momentos. Então, a gente tem uma chegada periódica, que seria um momento inicial, onde a gente acompanhou aquele raciocínio da distância. Então, quando você chega no museu, já entendendo mais ou menos o que ele é. Mas, no segundo momento, passaria a ser um momento de conhecimento do museu, que é quando você entra no edifício, e que isso começasse no usuário a provocar um entendimento, entender a questão da estrutura, dos campos, dos espaços, depois reconhecendo no momento que você está aqui dentro desse espaço vertical, identificando, eu estava lá naquele elemento vertical que eu via de longe, e consegui entender plenamente, através da circulação interna, o museu na sua totalidade. Uma infinidade de recursos que permite exatamente criar uma coisa alavanca, de forte circulação. O museu é basicamente dividido em 2 níveis, são 2 únicos pavimentos, a principal cobertura, que alinha a praça espaço-tempo, e depois o pavimento inferior. Aqui nós temos as 2 plantas. Rapidamente eu vou passar isso, a rampa de chegada, que vai levar ao pavimento superior, onde nós temos áreas administrativas, o café do pôr do sol localizado exatamente a oeste, e depois aqui o espaço expositivo, 2 eixos de circulação, que podem variar de acordo com as posições, as instalações, e através da estrutura nós temos 2 galerias que se transformam em terraços que as pessoas posteriormente a gente vai ver, possam caminhar e possam sair, sempre em contato com o exterior. E aqui embaixo, através de um acesso bem especial, que a gente tem que meter mais a terra, o acesso à aventura, enquanto o observatório ele se localiza no outro ponto superior, remetendo exatamente a outra dimensão, que é o céu, é o espaço. Esse é um código longitudinal, onde a gente consegue também ver as variações do tipo de luminosidade, sempre todas controladas, com total possibilidade para as exposições e tudo que for ligado dentro do museu. Então, aqui começa exatamente esse percurso científico, que a gente chamou, um percurso de fato científico de construção de conhecimento. Construção de conhecimento sobre o que é a construção e o que é o museu, e o que ele significa, reflete exatamente o conhecimento que esse museu transmite. Então, esse é o espaço de chegada, a área de acolhimento, que é o espaço de chegada, uma grande rampa, onde você passa por baixo daquele ladrante inicial de 25 metros. Então, você chega nesse espaço, que é para ser usado realmente uma multiplicidade de opções, é um espaço de grandes dimensões, isso aqui também é aberto, é semi-protegido só pelo promotor de solo, mas isso seria também usado como espaço do museu para exposições, atividades, e realmente um espaço anterior ao efetivamente a entrada fechada do museu. Depois nós temos a área de exposição temporária, onde a gente consegue ver alguns cursos do museu, e espaço da exposição temporária aqui, o movimento está aqui também sempre presente, jamais escondido, mas sempre tudo disponível para o observador entender. Essa é uma outra vista da exposição temporária. Isso aqui é uma situação, ou seja, que a gente tem a luz filtrando completamente, mas a gente também tem recursos de controle. Mas a ideia é que a matéria do edifício comece também a entrar no seu interior, as pessoas interagirem de uma outra maneira com o que eles viam no momento que eles estavam fora. E esse é o espaço principal, que seguramente vai pensar como o clima desse percurso. E essa nova razão para essa coisa final do museu. Então, a partir de todo o percurso, a gente chega a um espaço de grandes dimensões verticais, extremamente necessárias para o museu desse tipo, pelo material que se exposto, mas principalmente também pelo significado que isso atribui e a sensação de passar por um espaço inicialmente pequeno e de repente você abrir um espaço de enormes dimensões e causar esse espanto e essa emoção. Isso é a nossa tendência. E daí a gente tem um terceiro momento desse percurso científico, digamos, que é
uma avaliação a posteriori daquela experiência. E a gente enxerga isso agora de outra maneira, porque a gente passeou, a gente entrou nesse museu, a gente percorreu o modelo, e esse terceiro olhar é um olhar novo, um olhar diferente. E que cada olhar, cada último olhar seja sempre novo a cada visita do usuário, ele nunca seja o mesmo. E aqui, rapidamente, vou dizer o conceito estrutural, são duas ligas longitudinais bináricas traçadas que permitem exatamente os grandes dons a uma estrutura extremamente adequada para esse tipo de uso e dimensionamento, que vai permitir a flexibilidade dela, a exposição, aqui a gente tem o monitoramento, a estrutura, e logo o inteiro, a estrutura da cor também. E aqui um detalhe positivo, onde a gente tem todos os elementos, e uma questão importante que é exatamente a união entre forma e função, que é algo que a gente sempre escuta e a gente buscou também fazer com que isso fosse o mais denso possível, no sentido de que cada elemento tenha sempre uma função e um significado da função. Por exemplo, a própria estrutura, que ela também não é uma entidade, quando, por exemplo, a gente está na chegada ao museu e aquele balanço também sirva como elemento de pergunta como isso vai, como isso é possível, e a própria estrutura, exatamente por estar exposta, ela é capaz de revelar isso a partir de um entendimento estrutural, enfim. Então a estrutura também tem o seu papel, os materiais da fachada, que vão também servir para a proteção do museu, como questões climáticas, sustentabilidade, que é uma questão essencial, inclusive, considerando que nós estamos em Campinas, um edifício completamente exposto. Então, a estrutura também passa a funcionar como um elemento de proteção, onde o vento, através dela, cria uma matéria do edifício com o mais ideal possível, evitando gastos de energia, uma preocupação fundamental para o edifício. E uma questão interessante também, que é a predominância dos elementos brancos no edifício, que, além de ajudar na reflexão do sol, ou seja, minimizar a pressão do calor, o branco também tem uma presença, mas há algo que possibilita o potencial do reflexo da luz. Por fim, eu gostaria de explicar a questão da matéria do edifício, e que, como elemento principal, que é o elemento que nos primeiramente exposto, que são as fachadas, e o que nós desejaremos que despertasse com o maior interesse possível exatamente o revestimento e o fechamento desse edifício, as superfícies dessa forma. Então, que isso seja o mais expressivo possível e cause o máximo de sensações possíveis. E a gente parte de uma ideia infinita, que a superfície desse edifício revela uma espécie de infinito. E o infinito que é presente na natureza, desde da forma do universo, ou seja, das galáxias, que a gente enxerga uma similaridade através do movimento dos átomos. Então, essa questão presente na natureza, a gente gostaria de, a nossa estratégia foi exatamente fazer uma leitura sobre isso e trazer isso também como parte do conhecimento que o museu poderia expressar. Só que, sendo uma ciências, exatamente o processo sendo importante, como a gente compreende através das ciências as coisas gradualmente, essa superfície também deveria passar por um processo criativo gradual. A gente não poderia simplesmente adotar uma forma da natureza e remeter diretamente na fachada. A criação da superfície tinha que ser da mesma maneira gradual, progressiva e fonte de um processo intelectual e principalmente global. Então, nós partimos exatamente da matemática, que parte como interpretação da natureza, das coisas que nós vemos na natureza, e o homem, com a sua necessidade fundamental de entender o que tudo significa, usa a ciência, nesse caso a matemática, para entender. Então, essa é uma teoria matemática relativamente recente, que concorda com a matemática, que parametrizou, através da matemática, fenômenos naturais, tentando entender como isso funciona. Reconhecendo isso, uma matemática e um sistema de fenômeno. E a gente parte desse elemento gráfico, que é original, e a partir dele a gente começa a redesenhar esse conceito. Então, exatamente pela ideia do infinito, atrelada à ideia de repetição, de continuidade, a gente, a partir desse elemento básico, nós começamos a repetir infinitamente, criando uma textura,
ter uma superfície e uma base para que a partir disso nós comecemos a definir o que é cheio e vazio nessa superfície. O que é cheio e vazio, onde entra a luz, onde não entra, e a partir desse gráfico desenhar uma série de aberturas que vão dar o resultado final da superfície. Essa geometrização dando origem às aberturas e definindo uma questão super importante, que é a industrialização, ou seja, é uma superfície que construtivamente tem que ser criada, e a definição de 10 painéis industriais básicos, e a partir da variação, da composição desses painéis, poder existir esse edifício inteiro de uma maneira que isso só seja legível a partir de um segundo momento. Você não consiga entender isso primeiro, mas depois sim, aprendendo sobre o edifício, consiga revelar essa estrutura geométrica e esse processo criativo e matemático que houve. Então, essa composição das fachadas também passa por uma influência que existe dentro de espaços onde são necessários menor velocidade, com maior controle das áreas expositivas, e depois isso passa por uma transição, porque a gente também não queria que essas faixas fossem definidas, já que a gente tinha um padrão já desenhado antes. E a gente tem as 10 placas, os 10 tipos de placas, aqui elas estão no desenho final, e aqui a variação desses 10 tipos e a paginação, que é aparentemente caótica, mas que tem uma lógica e tem um sentido por trás completamente articulado à função do edifício, seja a função térmica, seja a função de luminosidade, seja a função simbólica. Essa é uma lista do que é vazio, os pontos de entrada de luz. E aqui nós temos um desenho aplicado ao edifício que vai se tornando real. E vai mudando a cada instante do dia e assumindo um significado diferente, de uma natureza diferente, e instigando a atenção a essa, estimulando o usuário. Esse é o interior do museu. Um detalhe da relação da estrutura. E aqui uma lista final. E ressaltando mais uma vez a intenção principal do projeto, que é essa, despertar o imaginário das pessoas, a relação delas com a ciência, da educação, do conhecimento do usuário. E que cada um possa, ao visitar esse museu, contar a sua própria história a partir de suas impressões sobre a sua visita. Ou seja, a partir da sua visita nesse museu, consiga criar a sua história. O museu possibilite isso para pessoas. E que também a cada visita seja uma história diferente em relação ao homem, a ciência e a natureza. Obrigado. Em relação à conexão entre o espaço e a cobertura geral desse negócio com a cobertura, vazio, produção, da água. A outra pergunta, em uma das imagens que você mostra que existem vários no projeto, duas peças que funcionam no externa e outras interna. E aparece funções de ventilação na parte superior, que é a parte de ar que é na parte superior. Mas em uma das imagens parece que essa cortina maior, essas duas peças, elas se abrem também. Bom, começando das duas superfícies, nós temos exatamente essas duas camadas do edifício. Então, a camada externa é essa pele, que nós descrevemos agora há pouco, e a 2,5 metros nós temos a superfície de vedação de vidro, que também é possível ser aberta. Isso por quê? Porque a intenção, ou seja, inclusive a pré-estudo de
conforto nessa segunda fase, é que esse edifício tem autonomia para funcionar sem ar-condicionado. Então, e isso é permitido exatamente por essa segunda camada e a proteção dessa superfície de vidro. E para o funcionamento sem ar-condicionado, esses painéis de vidro, eles possuem duas possibilidades. Ou eles abrem completamente, permitindo que as pessoas saiam para o exterior também, ou na parte de cima desses cachimhos também existem aberturas menores, permitindo a ventilação predominante do sudeste, né, no caso, e permitindo que essa ventilação seja sempre controlada. Por isso que a abertura acontece a cada 5 metros, ela não é toda possível ser aberta. Acontece isso modulamente a cada 5 metros, mas isso é exatamente porque a possibilidade desse edifício funcionar sem ar-condicionado e com a ventilação usada, sempre controlada, e no caso de uma boa necessidade de elevação, isso também seja possível. Quanto à nomenclatura, eu não sei se eu tenho a pergunta, mas o acesso, ele se dá. Então, você acessa a partir do nível de entrada, ou seja, existe uma perfuração, um rasgo nessa rampa, que a ideia é que a gente entender dentro de uma coisa mais introspectiva, e você chega ao grupo da aventura. Ele aqui chove, ele é exposto, e isso indica também, a ideia é que as pessoas saibam aqui, estejam chovendo, sintam no exterior, estando no interior do museu. Né? E outra coisa é que a superfície também, o elemento da aventura, seja também remeta a neurociência, expressar essa identidade desse objeto, que é tão importante na história do Museu do Caminho. Isso é história. Existe uma. Eu não sei se tem definição, mas aqui a gente vai ter um pouco mais cinza, né? Diferente desse. E aqui em volta existe toda uma grelha de captação d'água, né? E permite que essa água seja captada. Eu gostei bastante da sua apresentação, da relação do espaço, da relação da arquitetura, da fundadores do Museu de Verno, que ele resolve aqui bastante coisas com a organização da legal, a iluminação, a educação. Eu gostava de perguntar se aqueles dois grandes caminhos que estão cientes, o plano do vidro e o plano da máquina, porque há uma zona que eu não vejo muito bem resolvido, que são as cheias de emergências. Temos galerias globais, o que necessidade está a pensar destes caminhos serem grandes redes de emergência. Esses caminhos de segurança, por exemplo, dessa metade do museu, elas acontecem exatamente no pavimento de baixo. Então, a partir de saída, é possível você fazer essa saída de emergência, tanto no espaço positivo através das rampas. E a partir disso também, sempre os acessos, na verdade, eles são muito amplos nesse aspecto. Eu digo que o observador sempre tem algum tipo de fuga. Os é o seguinte, uma pessoa do museu não deve dar mais de 30 vezes até encontrar um museu de emergência. Vocês estão falando dessa regulação. Isso daria, por exemplo, nessa parte para cá, o contato exterior se dá exatamente no pavimento de baixo. Então, é uma fuga, ou seja, um vazamento de edifício que tem 2 andares, você está aqui em cima, você desce pela rampa e chega ao acesso exterior. Sim, eu perguntando respecto da modalidade porque hoy que es muy importante que los museos sean lugares de encuentro que la gente se encuentre. Y aquí hay una zona de buena densidad de encuentro que es donde está la sala temporal. Yo creo que una cosa buena es que la gente pasa por la sala de exposición temporal, incluso para llegar a un nivel de queda espaço privado, ¿no? Aqui é uma área técnica e você só acessa o pavimento de baixo da sala de exposição a partir dessa rampa. Não. Não. O acesso, esse é um trecho que tem um acesso específico. Ou você acessa pelo elevador, estando dentro do edifício,
ou por esse acesso principal, que leva da Nova Aventura ao auditório da Bateria de Ciências. A ideia é que seja um acesso específico, realmente, apesar de você poder acessar pelo elevador, tanto dentro do museu, mas que tivesse uma distinção de espaços entre o volume que está usando, que é efetivamente a área expositiva, dos outros usos, né? Para gerar essa diferença de espacialidades e usos de sensações. Eu gostava mais que passaram obrigatoriamente pela temporada. É uma maneira de que tu vas a ver uma palestra e, por fora, tens uma coisa nova que a mejor fin de semana se te puede olvidar, ¿no? Ahora, nosotros ahí abajo, lo que es muy importante, por ejemplo, en las actividades del auditorio, es cuando sales, tener un espacio de encuentro donde la conversación puede continuar, etc. Ya sé que es muy aventurado decir eso, pero todo esto mejoraría, creo, si el espacio dedicado a los audiovisuales se sustituyera por un lugar descaradamente de encuentro, como puede ser un restaurante o un lugar que recogiera tanto el usuario a la sala permanente como al auditorio. Y para salir, si hay una emergencia, quizás lo que habría que hacer es abrir salidas de emergencia hacia abajo, hacia el exterior. Porque está en talud, todas que pueden salir a que no pueda ser. Yo creo que esto daría un núcleo caliente de encuentro en todo un museo que estaría muy bien. Y lo mismo que he dicho antes en otro proyecto, lo que no se puede hacer es enviar luz directamente al espacio. Porque tengo un observatorio y cada vez que empieza el espacio desaparecen billones de estrellas, ¿no? Exacto, sim. A questão da luz no observatório, o observatório está protegido por uma. Na verdade, ele está isolado dessa iluminação. Se os máximos mais alto, é muito combinado do edifício. E ao final da perspectiva do tudo, porque está relatando somente nesse cara, da importância significativa. Por que escala? Vertical grande? Escala? Por que escala no espaço vertical? É exatamente o acesso ao observatório. E também permitir que as pessoas transitando por essa escala possam enxergar esse espaço de diferentes alturas e de diferentes maneiras. Visualmente e problemática de todo museu. Todo mundo vai ver essa escala diferente. Sim. Mas também as pessoas que vão estar transitando na escala vão ver o museu de uma outra maneira, dependendo da altura que ela tiver. Em algum programa, podia fazer definir as possibilidades de ampliação. Eu não percebi clareza onde seriam essas possibilidades. Não sei se está melhor considerado aqui. As ampliações estão situadas exatamente aqui embaixo a partir dessa conexão. A ideia é que fosse sempre executado, se fosse executado de uma forma mais baixa, para exatamente não prejudicar de nenhuma maneira a qualidade do edifício, mas que fosse tratado como um segundo recurso. E a partir de um caminho, você chegasse às suas salas de ampliação, exposição tanto temporária quanto permanente. Daqui acontece ao 13, mais ou menos 3, 4 metros, né? 3, 4 metros. Eu estou entendendo que vocês estão cumprindo esse plano, estão dando melhores opções.
fundo da administração permanece no prédio que está hoje. A administração está bem na frente. A ampliação é exatamente o volume de chegada do edifício. Você passa por baixo da área de administração, que fica nessa ponta, para chegar na área de acolhimento. Então, é exatamente esse padrão disso aqui, nessa unidade. Uma parte exatamente visualizando também o oeste, e a outra parte voltada tanto para a parte de acolhimento quanto para o exterior. Inclusive, essa mesma superfície da fachada interna, uma das ideias que a gente também tinha é que servisse como área de projeção, transformando essa praça inteira como uma projeção, como teatro, que pudesse ser usado quando necessário. A sua apresentação dos pranchas, há um orçamento preliminar. O custo dessa complexa fachada, as pranchas externas, foi feito um orçamento porque o valor é relativamente baixo. Então, exatamente o aspecto da industrialização e da população que foi fundamental. Então, a gente deveria ter uma validação que fosse sempre diferente. A gente teve que valorizar para chegar a um custo, ou seja, compatível com 10 peças, e que isso fosse reproduzido. Você tinha que montar essa fachada com no máximo 10 painéis. Ou seja, porque isso depende exatamente dos custos de corte, de valorização, de tempo de máquina que vai estar cortando essa peça, e o que também permite a quantidade, ou seja, a superfície permite também esse desenho específico. Tá. Isso também é controlável por alguns mecanismos flexíveis. Porque sempre foi priorizada a possibilidade. Então, por mais que algumas imagens mostrem, ou seja, uma situação, sempre é possível que esses espaços sejam protegidos pela educação, sejam sempre flexíveis para qualquer tipo. Então, no primeiro caso da torre, aqui ao norte, a luz vem por aqui. Então, exatamente existem os prises, aqueles painéis que são giratórios, onde você pode, isso tinha um diagrama explicativo na grande, que explica diferentes situações desses painéis. Então, você pode ter a luz difusa, como está na imagem, seria indiretamente a luz entrando mais aqui, ou também completamente vedada. No caso da sala de exposição temporária, a gente vê aqui, não sei se está nesse detalhe, mas a gente vê esse elemento que são aqueles círculos, né? Que no interior existe uma placa também circular, que você regula normalmente isso e você pode deixar ela 90 graus, que você tenha uma maior quantidade, ou você fecha e ela fica completamente vedada. Sempre permitindo o uso da luz natural, primeiro pela economia de energia, e depois permitindo também que ela seja protegida quando for necessário espaço completamente escuro. Creio que não há mais perguntas. Muito obrigado. Nós encerramos essa terceira apresentação e temos agora, voltando das duas igrejas. Obrigado. Quero que
De repente também alguma coisa daí a apresentação dele, o comentário aqui tá muito legal. Hoje de bairro. Como vocês podem imaginar, o resultado da hora reflete o que já foi dito antes, a dificuldade da banca de chegar a uma decisão. Na realidade, em algum momento houve algum impasse, que a banca, e a decisão da banca foi decidida pelo voto de desempate, a 38 pessoas, pelo voto de desempate, a pessoa que é o responsável maior por esse pelo museu, que sou eu, diretor do Museu de Ciências. E podemos agora aqui, nós está todo mundo esperando, anunciar chegou a causar a classificação dos projetos participantes. 2 funções honrosas, muito honrosas, otorgadas às equipes dos arquitetos Fábio Goretti e Alessandro Musi. So I have to translate you all. After intense debates in the jury, and the difficulty to get to a sharp decision, the jury decided to give me as director of the museum, member of the jury director of the museum, the responsibility to give the time vote. Okay, and starting on us, we have 2 honorable mentions in these competitions, Fábio Goretti and Alessandro Musi. Por favor. Terceiro lugar, third place, to the team of Eric Lewitt. Now if I announce the second place and announce the first place is either the same. Vocês anunciaram agora o primeiro e segundo lugar, é o mesmo. Então, vamos anunciar o primeiro lugar, first place, terminando com...
everybody to know that the Georgia was a time between the social places, the El Crossing and the Tomonico Amelia. So equal congratulations to you also. Parabéns a todos, está encerrada a sessão. Thank you very much. You are doing well. And the session is closed. And thanks for all the public and a lot of thanks for all the participants. Okay, thank you very much. Nossa. Tentei. Quando esses kids vão jantar, a gente pode ser. Parabéns, não? Valeu esperar, não? Nada. Isso. Por favor.